Que presença maravilhosa. Amém? Há 2 domingos o Senhor está nos provando em algo. Domingo passado deu um problema no violão, hoje deu outro, quebrou a corda. Eles eu não paro, eu canto, eu adoro. Amém? E às vezes a gente fica querendo algumas coisas para poder adorar a Deus, não precisa de nada. Como diz aquela canção, se Ele abrir porta nós adoramos, se Ele não abrir nós continuamos adorando, se Ele curar a gente adora, se Ele não curar a gente continua adorando, porque Ele é Deus. Amém? Glória a Deus. Há um mover especial aqui nessa noite, algo de Deus aqui. E nós, como eu tenho ministrado, a gente não pode perder essa onda. Amém? O surfista fica olhando. Eu não sou surfista, eu sou quase surfista. O ano passado nós fomos para a praia, e o Gabriel foi comigo, e nós ficávamos pegando jacarezinho. Sabe o que é jacarezinho? É uma meia prancha que você pula em cima e você vai na onda. Então eu posso dizer que eu sou meio surfista. E você fica na expectativa daquela onda. O Gabriel é mais magrinho e ele falava assim, eu vou nessa. Eu pensava 2 vezes, porque tinha que voltar tudo caminhando. Então eu falava, eu não vou não, você vai. Aí ele vinha caminhando. Então a onda vem e nós temos que surfar na onda. Amém? Você pode dizer isso para o teu irmão, diga assim para ele, não perca a onda. Amém, glória a Deus. Eu estou feliz também porque hoje está nos visitando aqui. Fica de pé, família Riga. O irmão José, a irmã Lúcia e a Carol. O irmão José e a irmã Lúcia são os pais do Diogo e da Nayara, que estão lá no Japão. Quem já conhecia o irmão José e a irmã Lúcia? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta diferente. Quem não conhecia, levanta a mão. A Bíblia diz assim, quem honra, honra. Esses irmãos aqui, essa família foi uma bênção na nossas vidas, muito tempo. Continua sendo. Tenho certeza, eu olho para eles e testifico que eles oram por nós. São uma família abençoada. Nós, falar de uma perspectiva de construção, daquilo que Deus fez aqui conosco, construção, tem muita oração deles aqui, da família deles. Por isso eu estou falando isso, para honrá-los mesmo diante do Senhor. Eles são uma bênção na nossa vida. Já fizeram muito por nós, continuam fazendo em oração. Amém? Às vezes a gente sempre vê os louros e fala assim, puxa vida, olha, né? Por exemplo, nós somos o povo que entrou aqui. Eles não entraram no dia da inauguração, mas eles fizeram muito para que nós entrássemos aqui. Amém? Gostaria que você fizesse algo comigo. Fica de pé. Estenda a mão na direção à vida deles e abençoa eles. Amém? Eles não estávamos aqui conosco no dia da inauguração, mas vamos abençoar. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos, Pai, essa família. Somos gratos a Deus, ó Pai, por aquilo que eles fizeram por nós, pela ajuda, Senhor, por estar do nosso lado, Senhor, por estar abençoando, ministrando, Senhor. Deus, nós fizemos tantas coisas juntos, Pai. Nós, Pai, passamos essa cidade, rodeamos essa cidade orando, declarando a bênção desse lugar. Pai, eles estão aqui hoje de passagem, Pai, e por isso nós não vamos perder a oportunidade de os abençoar diante do Senhor. E declaramos, Pai, que eles são uma família abençoada, Senhor, cheio da bênção do Senhor, cheio da graça do Senhor, ó Pai, e que o Senhor venha retribuir os feitos deles, Pai, em nome de Jesus. Pai, cada joelho dobrado de oração, Pai, cada voto, cada jejum, em nome de Jesus, que a cada dia eles sejam abençoados mais e mais diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia. Existem algumas coisas que a gente não entende, né, na nossa vida. Eu lembro quando o irmão José falou assim, a gente vai embora. Eu sofri. Mas Deus abençoa, né? Deus faz milagre. Sim, também. Esse negócio de família de ir embora, é de família esse negócio de ir embora. Sim, também quando o Diogo falou, nós vamos embora, eu sofri, né? A igreja sofreu. Mas a gente é tudo uma família, né, irmãos? Estamos aqui, estamos em Prudente, estamos no Japão, estamos em qualquer outro lugar. E haverá um dia que nós não vamos mais ninguém para um lado para o outro, vamos ficar juntinhos na glória. Amém? Aqui existe uma igreja ainda que diz Maranata? Ou existe uma igreja que tem medo de morrer?
Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu não sei os irmãos, mas eu acho que eu não vou morrer. Eu acho que eu vou ser arrebatado. Eu sou a geração do arrebatamento. Pastor, será? Irmãos, Atos dos Apóstolos, a igreja de Atos pregava que era a geração do arrebatamento. Por que eu não posso pregar? Amém? Lucas capítulo 24. E por falar naquilo que Deus tem feito, hoje não, sábado, ontem, nós colocamos os outros 3 pilares que faltavam para o nosso pátio aí da igreja. As tesouras que vão já estão prontas, o irmão Lúcio já fez tudo, ontem nós trabalhamos aqui, e estamos entusiasmados com aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus vai fazer. Eu sempre comento com o Lúcio, a gente trabalhando, eu falo para ele, falo assim: Lúcio, a gente vai fazer a tesoura. A gente não tem as terças para colocar a tesoura, a gente não tem as telhas para colocar, mas a gente está fazendo a tesoura. Eu falei assim: se Deus não fizer, vai que alguém fala, coitadinho desse pastor, está crendo, que a minha fé sirva para isso, amém? Nós estamos aprendendo com essa construção, irmãos, a ser ousado. Esse dia eu estava pensando, eu falei, puxa, nem rebocamos esse lado aqui de trás, já estamos fazendo o pátio da igreja. Mas Deus é assim, Deus vai nos dando graça e a gente vai ficando entusiasmado e vai dando passos de fé. Por isso eu gostaria que você também me ajudasse com essa alegria, com essa unção, daquilo que Deus tem feito, amém, queridos? É muita coisa. Às vezes a gente não tem a noção do que é, mas é muita coisa. Deus vai fazendo tudo no momento certo. Para fazer, irmãos, Lúcio, para fazer um barracão desse aqui, se a gente fosse contratar um serviço para entregar pronto, quanto mais ou menos ficaria? 20 mil. Ah não, pastor, mas foi o irmão Luciano que fez, que Deus deu graça. Então Deus que está fazendo, irmãos, amém? Então olha, para a gente ficar feliz com aquilo que Deus tem feito, feliz, e nós vamos caminhando. O escritório está quase pronto. A hora que terminar o pátio aí, vai ter a salinha para as crianças, um pátio inteiro para as crianças aí, para o Arthur andar, igual de andar, para ele andar, sapatear nesse pátio aí da igreja. O Arthur, Daniel. Glória a Deus. Em pé, reverência à leitura da palavra de Deus. Lucas capítulo 24, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregou para ser condenado à morte e a crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive.
De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tais de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhe deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Senhor Deus, ministra a tua palavra nessa noite, fale aos nossos corações, Pai, que teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para falar as nossas vidas, que sejamos, Pai, cheios do seu poder, cheios da tua glória, e que a glória do Senhor que aqui está, Senhor, venha ministrar, e que essa palavra, Senhor, venha causar algo diferente em nós, venha causar, Senhor, uma mudança, Pai, Pai, criemos expectativa dessa palavra, que, Senhor, não seja mais uma palavra, Pai, que nós não fiquemos aqui, Pai, pensando teologicamente, ou pensando, Senhor, que legal, mas que essa palavra venha produzir frutos espirituais em nós, porque é para isso que ela é designada, Senhor, para descer, para ministrar, Senhor, e voltar, Senhor, não vazia, mas voltar com frutos daquilo que ela operou. Venha com a tua palavra, ministra. Eu repreendo todo impedimento ao ministrar da palavra, em nome de Jesus. Eu repreendo toda agitação, Pai, e declaro a unção do Senhor, a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Os discípulos no caminho de Emaús. Emaús, uma aldeia próximo de Jerusalém. Eu já li aqui falando a distância, era 11 quilômetros de distância de Jerusalém, uma aldeia próxima. Pastor, eles caminhavam grandes distâncias. Naquela época não tinha hoje como nós temos essa facilidade, né? De ir aqui, ali, rapidinho, carro, bicicleta. Mas eles estavam caminhando. Quantos aqui já fizeram esse exercício de caminhar? Quem já caminhou pelo menos uma vez? Não é aquela coisa com obrigação, mas um caminhar sem pensar muito aonde vai chegar. Quem já fez esse exercício? Já viu como que a gente pensa nas coisas? Parece uma coisa, você está lá fazendo alguma coisa, ou você não pensa em nada, mas quando você fala assim, eu vou dar uma volta, eu vou caminhar, você começa a pensar, porque te sobra tempo, porque o caminhar se torna automático. O seu cérebro não precisa ficar pensando, eu vou caminhar. Ele liga no piloto automático e você começa a pensar. Tem gente que fica emagrecendo, né? Correndo para emagrecer. E aí a pessoa já começa a pensar, tem que emagrecer 20 quilos, eu estou com 20 quilos a mais, eu tenho que emagrecer. E tal, eu começo a pensar. Só que eu percebi uma coisa, a pastora me empurrou uma vez, me obrigou a caminhar. E eu percebi uma coisa, quando a gente caminha, a gente pensa em problema. Eu ia caminhar e falava assim, eu não vou caminhar louvando, né? Porque que delícia caminhar, né? A gente se enche de crente. Ele fala assim, eu vou caminhar louvando. E eu comecei a caminhar, falei, Senhor, tu é santo, que lindo esse sol, que lindo e tal. E aí, irmãos, começou a doer a perna. Eu já falei, misericórdia, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Aí já comecei a murmurar. Aí sabe aquela dor do lado, que a pessoa não tem muito hábito de caminhar, começa a doer aqui do lado.
Aí eu já começo a pensar na volta. Assim, meu Deus, eu estou indo, mas eu tenho que voltar. Aí você já se irrita e você começa também a pensar em conta. Aí você fala, tem que pagar tal coisa. E a gente começa a pensar em problema. Rapidinho a gente está pensando em problema. Aliás, qualquer tempo vago que a gente tem, a gente pensa em problema. Mas o problema do problema é que sempre quando acaba um problema, existe outro problema. A nossa vida não está isenta de problemas. Você pode estar aqui agora com um problema. Você pode estar aqui na igreja, ouvindo o pastor pregar. Esse povo vai tudo louvar o Senhor, né? Porque tem uma garganta, né, irmãos? As mães pegam e vai lá para a salinha, ó. Vai profetizando aí. Não tem salinha ainda, eles gritam aqui dentro. E aí, irmãos, a gente não está isento de problema. Você pode estar aqui, agora, com um problema. Às vezes ele é médio, às vezes ele é grande. Mas todos nós passamos por um problema. Todos nós temos. Você pode dizer isso para a pessoa que está próxima de você, esse irmão bonito, cheiroso, legal? Fala assim, todos temos um problema. Não é para perguntar para ele qual, não. É só para falar que temos um problema. Às vezes está brigado, marido e mulher, e fala, você é meu problema. Não, só fale assim, todos nós temos um problema. Todos nós temos um problema. Irmãos, aqui o texto fala dos discípulos do caminho de Emaús. Não era qualquer um, era discípulo. Discípulo de Jesus. A Bíblia não fala o nome de um, fala só de outro, que é Cleopas. E eles começaram a caminhar. Jesus morreu, depois de 3 dias eles vão para Emaús e começam a caminhar. E a Bíblia diz que eles começam a discutir. Versículo 15, conversavam e discutiam. Uma discussão. E Jesus aparece para caminhar com eles. E Jesus chega para eles e diz, qual é o problema? O que está acontecendo? O que vocês estão falando aí? E Cleopas já se revolta, né? Jesus está vindo de Jerusalém. Você deve ser o único, não pode. Todo mundo está comentando sobre isso lá e você não deve ser. E Jesus fala, o que é? E eles começam a falar, você não sabe? O Jesus, o Nazareno. Olha as características que eles dão de Jesus aqui. Jesus o Nazareno, profeta. Jesus Nazareno, profeta. Homem poderoso em obras, diante de Deus e dos homens. Você não sabe, ele foi entregue aos sacerdotes. E nós tínhamos uma esperança dele remir Israel. Mas não aconteceu. Fomos frustrados. Olha para a pessoa que está próxima de você novamente e diga assim para ele ou para ela: há momentos que o problema vem porque o próprio Deus frustra as nossas expectativas. É tão difícil, né, irmãos, frustrar a expectativa. Eu lembro que uma vez alguém, no dia do meu aniversário, eu sou uma pessoa que eu gosto de receber badulaco. Eu gosto, qualquer coisa, irmãos, eu gosto. Alguém chegar para mim e falar assim, vou te dar uma palheta, eu fico feliz, eu não sei o que acontece. Falar nisso, o meu aniversário é dia 11 de agosto. Aí, irmãos, está chegando. Aí, uma pessoa chegou para mim e falou assim, no dia do meu aniversário, fizeram uma festa surpresa para mim. Uma festa surpresa que eu já sabia, eu sempre fui uma pessoa curiosa, não dá para fazer festa surpresa para mim que eu fico sabendo. Aí alguém chegou para mim e falou assim, olha, eu comprei seu presente, está chegando. Misericórdia. Eu não dormia. Irmãos, passou um dia, eu falei, não, vai chegar essa semana, deve ser da internet e tal. Eu vou falar uma coisa para os irmãos, até hoje não chegou. Já fazem 15 anos. Mas eu estou na expectativa, às vezes é muito grande. Irmãos, eu frustrei, hein? Fiquei frustrado. Porque eu gerei expectativa. Eu já pensei o que era. É horrível quando a nossa expectativa é frustrada. E a gente vai para Deus sempre esperando que Deus sempre vai suprir as nossas expectativas, ou vai adiante das nossas expectativas. Eu mesmo já preguei isso aqui, que Deus supera as nossas expectativas. Mas não. Às vezes eles também frustram as nossas expectativas, porque as expectativas que nós temos não é aquilo que Deus tem para fazer.
fazer. E isso causa problema, porque é algo que causa embate em nós. E Jesus então começa a falar: Nécios, tardos, vocês parecem que estão atrasados. O tardo de Jesus aqui é como se fosse uma gíria nossa: lerdo. Vocês não entenderam ainda? E Jesus, pegando de Moisés, que foi o primeiro profeta, começa a falar do que os profetas falaram a respeito dele. E eles: tá legal. Ficaram tristes. Não foi do jeito que a gente queria. E eles continuaram o caminho fora, 11 quilômetros, caminhando e conversando, e Jesus mostrando. Até que eles chegam próximo da aldeia. Jesus fala assim: olha, eu estou indo, tá? Eles falam: não, fique com a gente, nós gostamos do seu papo, já está tarde, fica aqui. E diz a palavra de Deus que eles sentaram à mesa para comer. Jesus, quando pega o pão, parte, dá graças ao Senhor e parte, eles veem que é Jesus. E Jesus, como algo sobrenatural, Jesus desaparece. E eles falavam assim: é por isso que ardia o nosso coração quando ele falava. Irmãos, eles andaram 11 quilômetros, eles pegam e voltam. E volta. Existem muitas coisas que eles falaram para Jesus que nos intriga com respeito de como que pode ser discípulo. Havia um testemunho da ressurreição de Jesus. Eles dizem: as nossas irmãs, as mulheres que andavam conosco, nos falavam que foi no túmulo, não tinha ninguém, um anjo estava lá. Aí eles dizem: é também bem verdade que uns dos nossos foram lá para verificar, e de fato o corpo não lá estava. Eles não perceberam. Eu quero falar de problema aqui, mas eu gostaria de falar também o que esse texto nos fala, antes de tratar de problema. Ele nos mostra que muitas vezes nós olhamos para a cruz. Pastor, que lindo, olhar para a cruz, olhar para a cruz, tem até música, né? Nós olharmos para a cruz, mas você tem que olhar para a cruz vazia. Esse texto nos mostra que os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam olhando para a cruz com um Cristo crucificado, um Cristo que não tinha poder para sair de lá, um Cristo que não podia se salvar. Eles não criam Jesus como Deus, ele cria Jesus como aquele que veio de Nazaré, um profeta, um grande homem. Eles não olharam para o túmulo vazio, eles olharam para Jesus na cruz. Eles olharam para aquilo que é natural. Eles queriam um rei que remisse politicamente Israel. Eles queriam alguém que usurpasse o trono, ou que pegasse o trono, se tornasse um rei sobre Israel, cheio de pompas, com um séquito, com tudo que tem direito um rei. E Jesus não fez isso. Jesus foi na contramão daquilo que esperavam os discípulos. Não só esses do caminho de Emaús, mas como muitos discípulos. O próprio Pedro não entendia a morte de Jesus, não entendia Jesus ser preso. E quando ele questiona Jesus, Jesus diz para ele: olha para longe de mim, Satanás. Ninguém queria um Deus que seria sacrificado, ninguém queria um Deus que seria morto, em uma morte de cruz, que era o símbolo de maldição, que era um símbolo de humilhação. Ninguém queria um Deus que tinha sido trocado por o maior bandido que estava preso naquele momento, Barrabás. E por isso eles se frustraram. Não era aquilo que nós esperávamos. O nosso Deus não era aquilo que nós esperávamos. E Jesus mostra de novo, na simplicidade, quem Ele é. Foi no partir do pão, na convivência, no alimento que Jesus se revela. Algumas pessoas falam assim: fazendo uma análise teológica, eles não reconheceram Jesus porque Jesus estava no corpo glorificado. Eles não entendem nada disso. A Bíblia não diz que Jesus estava diferente, a Bíblia diz que eles estavam diferentes. A Bíblia diz que os olhos deles estavam ofuscados.
Não era Jesus que estava diferente, era eles que estavam diferentes. Pastor, o senhor disse que o senhor ia falar de problema. O que isso tem a ver? Vamos lá. Os discípulos estavam com problemas. Eu disse que todo mundo tem problemas. Todos nós passamos. O que é problema? São situações que a gente não consegue resolver, ou que nos pegam de surpresa. É difícil, né, irmãos? Ter problema é uma coisa que é difícil. Se a gente pudesse, não tinha problemas. E eu tenho que te informar uma coisa. Se você recebe o Evangelho, quem já recebeu o Evangelho aqui? Então vou dizer algo para você. Só alguns só, puxa vida. Depois eu vou orar com apelo com vocês. Quando você recebe o Evangelho, você recebe mais um problema. Jesus cansou de dizer: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Existem muitos problemas. Se a gente deixar o Evangelho, a gente apaga eles na nossa vida. Eu não sei vocês, mas eu vivo uma vida de conflito tremenda. Pastor, dentro de mim é uma briga dia após dia, por causa do Evangelho. Mas eu fico feliz quando eu vejo o apóstolo Paulo dizendo que eu esmurro o meu corpo, porque eu não sou santo. Eu quero ser. Eu não sou calmo. Eu pareço, né? Mas eu não sou. Eu quero ser. Aí todo dia eu tenho que engolir. Não é fácil você amarrar o pitbull e soltar a pomba. O pitbull fica lá: quero sair. Você prende o pitbull e põe a pombinha. Não é fácil. Então o Evangelho já tem problema. Conflito, você começa a falar: o que eu sou? Não sou nada, não sou ninguém. Que um dia nós vamos cantar uma música aqui com os irmãos, inclusive o Diogo que passou pra gente, que fala assim: o Senhor me conhece. Não lembro a letra certinho, mas a letra fala assim: o Senhor sabe que se a porta estiver aberta eu vou embora. A gente é tão ruim, irmãos, que até quando a gente está com Deus, se a porta estiver aberta, Deus sabe que a gente iria embora. A gente vive assim, em conflito, problemas. Então como que fazer, pastor? Aceitar o problema e ficar tudo bem? Eu tenho um problema mesmo, amém? Fechar os olhos para isso e ficar em paz? Não. Eu sei dizer para você que os problemas existem, mas o problema se torna grave quando acontece o que aconteceu com esses discípulos no caminho de Emaús. Amém? Vai para o teu irmão e diga assim: existem algumas coisas que podem ser graves quando temos um problema. Os discípulos de Emaús, queridos, eles perderam a consciência da presença de Jesus. Diga assim comigo: eu posso ter problema, mas eu não posso perder a consciência da presença de Jesus. Às vezes a gente olha tanto para o problema que a gente perde a consciência de que Jesus está aqui. Eu não sei você, mas eu vou abrir meu coração aqui. Tem momentos que eu esqueço que Jesus está, quando aparece um problema que eu não consigo resolver. Isso é sério. E não acontece só comigo, aconteceu com os discípulos de Emaús. Eu tenho certeza que acontece com você. Quando nós falamos de consciência, não é nada sobrenatural. Jesus vai me tocar, eu vou arrepiar, eu vou sentir. Não, é você crer por meio da palavra que diz que o Senhor não nos abandonaria. Na palavra de Deus que diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estou. Eu não tenho que sentir para crer que Ele está, eu tenho que ter consciência. Esse é meu culto racional. Eu ter consciência de que Ele está, independente da situação que eu estou vivendo, independente de estado de espírito que eu esteja. Os discípulos: nós estamos tristes, Jesus foi embora, mas Jesus ali estava.
Como que é? Por que a gente não vê? A gente não tem essa consciência? Porque nós damos mais visibilidade ao problema. Ele vai estar lá, querido, mas eu não posso olhar. Eu focar minha vida para Ele. Diga assim comigo: para onde a árvore pende, é para onde ela vai cair. Pastor, isso é bíblico? Não, mas eu trago um versículo bíblico para você. Onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. É aquilo que você foca, é ali que você dá valor, é aquilo que vai te pegar. A gente precisa ter consciência da presença de Jesus. Enquanto eles conversavam e discutiam, Jesus chegou. Eles não tiveram consciência. Pastor, o corpo, não tinha nada de diferente. Era corpo glorificado, mas era possível de reconhecer. Até porque quem tem intimidade, querido, reconhece. Quando Jesus foi caminhando por sobre as águas no dia da tempestade, João disse: é o Mestre. Pelo tom de voz. Eu não preciso ver Jesus. Eu não preciso ver se o rosto dele está bonitinho. Eu sinto ele. Eu tenho intimidade. Eu sei que ele é. A mãe, quando o filho chega em casa, pelo andar dele, ela sabe se ele está triste ou se ele está feliz. Aleluia. Quando você olha demais para o problema, você perde a paz pela pressão da circunstância. Quando Jesus fala assim: o que aconteceu? Jesus mexe no problema, escrafucha o problema. Jesus vai lá na ferida e me fala o que é. E aí eles ficaram tristes. A tristeza vem pela falta de paz. A palavra de Deus diz que o espírito abatido apodrece, seca os ossos. Eu não sou feliz, querido, porque minha vida só tem alegria. Eu não sou feliz porque tudo dá certo para mim. Eu sou feliz porque o reino de Deus é paz, o reino de Deus é justiça, e o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. É por causa do reino, não é por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu vivo, é por aquilo que está nele. A palavra de Deus diz que olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus o Cristo, é nele que eu tenho alegria. Quantas pessoas me procuram e dizem: pastor, eu não estou conseguindo ser feliz, pastor, meu casamento, meu filho. Mas não é isso que vai te fazer feliz. Isso é passageiro. Não foque toda a sua energia no marido, na esposa. Não foque toda a sua energia. Não queira além daquilo que ele pode oferecer. Não queira aquilo além daquilo que ele pode te dar. Muitos casamentos não dão certo porque você transfere algo que não é para ele, que não é para ela. Você transfere a sua alegria, a sua paz para o marido, para a esposa. Não é ele que vai te dar isso, é Jesus. Eu tive a oportunidade de ter uma célula, irmãos, de senhoras pobres, extremamente pobres, onde a minha célula, eu tinha que juntar a cesta básica para dar para elas. Irmãos, as irmãzinhas nunca tiraram o sorriso do rosto, porque elas amavam o Senhor. Dentro dessa célula tinha uma irmãzinha deficiente, chamada Neide, e ela pendia a cabeça para o lado e falava assim: pastor, não era pastor naquela época, ele dizia: Altair, a minha fé é vivinha em Jesus. E sofrendo. Esse é o grau que nós vamos chegar. Naquilo que nós cantamos aqui hoje: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Pastor, como isso? O senhor não tem alma, o senhor não tem coração? Tem, eu sofro, eu choro. Você sofre, você chora, mas você diz: Senhor, é a tua vontade. O próprio Cristo passou por isso. No Getsemane ele disse: Jesus, Senhor, faz a tua vontade. Mas se der, me livra disso. Mas faça a tua vontade em primeiro lugar. Amém? Quando a gente olha para o problema, a gente perde a paz. A paz que é o reino. Jesus disse assim: eu vos deixo a minha paz. A minha paz é a paz de Cristo. Que lindo, a gente chega na igreja e olha um pouco e diz: paz. Por isso que eu gosto de dizer boa noite, paz. Porque o paz se torna algo tão
Jesus disse assim: quando vocês entrarem numa casa, declare a paz de Deus, paz do Senhor esteja nessa casa. Quando você cumprimenta o irmão na porta, na entrada, na saída, a paz, você está declarando a paz de Cristo na vida dele. Quantas vezes você chegou aqui na igreja, paz, na hora de ir embora, a paz, chegou em casa, você diz: que inferno. Porque, irmãos, essa paz, ela é algo que é humano, mas a gente não tem que pensar como humano, como algo natural, mas como algo sobrenatural. E essa paz nós temos que buscar a cada dia. É isso que é evangelho. O evangelho não é ganhar dinheiro, o evangelho não é ficar rico, o evangelho é ter paz, é ter alegria, é ser justificado. Isso, evangelho é simples. Esse dia nós estávamos pregando aqui, você se lembra da estrutura da igreja? A gente cria uma estrutura linda, a gente faz o louvor bonito, a gente canta. Eu vi uma coisa, um pastor falando, eu recebi isso para mim, e falou assim: a gente está tão bom, que até se Deus não estiver no culto, a gente faz o culto. Olha aqui como a gente está bom. Até se Deus não tiver, porque a gente tem excelentes músicos, a gente aprendeu a pregar bem, legal, fazer rir, fazer chorar, a gente ora bonito. O evangelho não é isso, não. A estrutura é bom, a igreja é boa, essa estrutura é boa, mas ela deve estar a serviço de Deus. Sabe, queridos, às vezes a gente se torna muito sentimental, a gente quer chorar, mas não é chorar não, é mudar de vida. O Espírito Santo não é evidenciado por aquilo que você sente, ele é evidenciado por aquilo que você se torna. Quem é você? Pastor, eu sou um reteté na igreja, pastor. Olha, ninguém me segura, pastor. Eu viro um redemoinho dentro da igreja, eu dou glória ao rodopio. Como você é lá, intimamente? Como está seu caráter, joia? Pastor, olha, eu tenho um probleminha. Então eu gostaria de falar para você que o Espírito Santo não está evidenciado no reteté. O Espírito Santo está evidenciado naquilo que você é, naquilo que você se torna. E por isso, quando nós damos lado a Ele, Ele nos transforma. Você também não tem que fazer força, você não precisa ficar lá: eu vou mudar, eu vou mudar. O Espírito Santo faz você mudar. Aleluia. Quando nós olhamos demais para os problemas, nós perdemos a consciência da presença de Jesus, perdemos a paz pela pressão da circunstância, e nós perdemos a sensibilidade do ouvir dos testemunhos. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que temos a nos rodear uma grande nuvem de testemunhas. Quem é esses, pastor? São aqueles que viveram antes de nós. Quem que você se identifica na Bíblia? Pastor, eu me identifico com Jabes. Puxa vida, Jabes significa aquele que traz a dor. Eu sempre fui assim, deixado de lado. Mas Jabes fez uma oração, pastor, que mudou a vida dele. Pastor, eu me identifico com Paulo. Pastor, eu me identifico com Pedro. Às vezes a gente passa a olhar para os homens de Deus, para as mulheres de Deus que viveram antes de nós, e passamos a olhar eles como um personagem de ficção. Os discípulos do caminho de Emaús, eles tinham um testemunho. As irmãs que andavam com eles disseram: nós entramos lá no túmulo, Jesus não estava, e o anjo apareceu para nós. Eles não deram ouvidos. Não deram ouvidos. Perderam a sensibilidade do testemunho. Perderam. Quantas vezes a gente ouve um testemunho na igreja? Ah, que benção, legal. A gente na hora até, glória, aleluia. Depois a gente fala: porque quando a gente olha para o problema, a gente não vê o outro. O problema, ele se torna um Deus, e a idolatria, ela cega olhar para Deus, olhar para aquilo que Deus está fazendo. Sabe o que você faz quando Deus não está fazendo nada na tua vida, segundo a tua visão? Você olha para quem Deus está fazendo. Isso te anima. Às vezes Deus não está fazendo nada, segundo a sua visão, tá? Porque Deus faz. Tem momentos Deus fala assim: vai dormir que eu vou fazer algo na tua vida. Deus dá aos seus enquanto dorme. Dorme, então dorme. A gente que leva isso muito a sério. E aí, queridos, a gente não está vendo. Olha para quem Deus está fazendo. Olha.
Seja sensível aos testemunhos que você ouve, de milagres, daquilo que Deus faz. Amém? Quem está entendendo a palavra? Quando nós olhamos demais para o problema, a gente perde o entusiasmo pela palavra. Jesus começou a falar, desde Moisés, primeiro profeta. Olha, está vendo aqui? Jesus está evidenciado aqui em Moisés. Está vendo Isaías? Jesus está sendo evidenciado em Isaías. Está vendo aqui em Jeremias? Jesus está sendo evidenciado em Jeremias. E eles, mas a gente está triste. Jesus morreu, não está dando certo. Depois, quando eles veem que é Jesus, eles falam, eu senti um negocinho aqui. Você também sentiu? Também senti um ardume. A palavra de Deus diz que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. É muito fácil, querido, eu me empolgar com a palavra quando eu estou bem. O Senhor me faz andar altaneiramente. Aleluia. Em Cristo somos mais do que vencedores. Oh, glória. Quando você está tudo bem com os irmãos te amam, você ama os irmãos. Oh, quão bom e quão suave é viverem unidos, irmãos. Lindo isso. Na hora do problema, na hora que o irmão pisa em você, você vai na Bíblia e tenta achar um texto mais desganhento que você acha para expressar. Quando o ímpio te pisa, a Bíblia diz que o caminho do ímpio será escorregadio. A Bíblia diz que a prosperidade do ímpio é como a erva verde. Quando tiver assim ainda está bom, porque está usando a palavra. Mas às vezes o problema é que a gente vai perdendo entusiasmo. Você lembra daqueles primeiros versículos que você ouviu, que você leu? Como foi marcante para você? Puxa vida. Primeiro versículo que eu tive que ler, antigamente tinha um negócio de decorar texto, né, irmãos? Não sei se era a minha conversão, eu tinha que decorar Romanos 9, 10, eu tinha que decorar. Veio para os que eram seus, os seus não receberam, porém todos quando receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber dos que creem no seu nome. Aquilo marcava, eu olhava aquele texto e falava, puxa, irmãos, quando a gente tem um encontro ali com Jesus, a gente olha um texto, dá tanta pregação, a gente fala, nossa, isso aqui dá para me pregar a vida inteira. A gente vai crescendo, a gente vai perdendo entusiasmo com a palavra. Parece que nem toda a Bíblia dá para você pregar. O que eu vou falar? Quando alguém fala, dá uma palavra, dá um testemunho. O que eu vou falar? E você fica na Bíblia aqui, dia e noite. Meu pastor, ele fala que o obreiro não se prepara. Credo, pastor, misericórdia. Ele fala que o obreiro tem que estar preparado. Você vai pregar uma palavra, eu vou me preparar. Não, amém. Assim como aqui na igreja, tenho certeza. Chegava lá, Meire, domingo que vem uma palavra. Irmãos, é isso. A gente não pode perder entusiasmo. Por que a gente perde? Porque a gente foca ali o problema. Tudo a gente evidencia a coisa ruim. A gente está aqui no meio do ano, irmãos. Se eu falar para você quantas bênçãos Deus operou na tua vida, você contar as bênçãos, você vai contar, porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas você vai ter mais dificuldade se eu pedir para você contar as coisas de ruim que aconteceram. Eu sempre falo isso aqui. É difícil você lembrar uma comida boa que você comeu, mas aquela comida estragada, aquele negócio ruim que você comeu, você lembra. Uma vez eu fui obrigado a comer um estrogonofe, acho que a pessoa deixou cair 1 quilo de sal, e eu lembro do gosto dele até hoje. E o pior de tudo, na hora que eu coloquei a garfada, eu falei assim, todo mundo vai falar misericórdia, e a família inteira comendo, se deliciando. E aí o pastor olhou um para o outro, assim, engolindo o negócio com água.
A gente tem essa mania. No final do ano, a Rede Globo faz a retrospectiva 2000, vai fazer daqui a uns tempos, a retrospectiva 2017. O que você acha que vai falar? Vai falar da bomba, vai falar do terrorismo, vai falar da Dilma, do Temer. Haja, né? Mas ninguém vai falar das coisas boas. Será que tem, pastor? Sempre tem. Sempre tem. A gente evidencia sempre as coisas ruins. Nós temos que ir diante de um problema, olhar para aquilo que Deus tem feito. Irmãos, os discípulos no caminho de Emaús, eles nem deram chance para Jesus ressuscitar. Jesus falou assim, no terceiro dia já estavam indo embora. Ah não, não vai vir ressuscitar aqui? Vai nada, vai embora. Acabou, já era. Mas pela graça de Deus, isso mudou na vida deles. Hoje pela manhã nós estávamos estudando 1 Reis no nosso panorama bíblico. E aí eu falei do Tikvá, do cordão de misericórdia. Pensa num cordão comprido, irmãos. Deus nos dá o Tikvá, o cordão de misericórdia. Ele é longo. Deus nos dá chance. Jesus foi 11 quilômetros. Irmão, na primeira, se Jesus fosse humano como eu, Jesus viraria as costas e falaria, vamos embora. Primeiro, eles me chamaram de Jesus o Nazareno. Jesus não era assim reconhecido. Quando alguém queria reconhecer Jesus como Deus, todo mundo dizia, Jesus, filho de Davi. Reconhecendo que ele era rei. Desculpe se você é de lá, mas vamos pegar uma cidade exemplo aqui, a Naurilândia. Jesus chegou, o que vocês estão falando? Ah, Jesus lá da Naurilândia. Profeta lá, profeta. Eles viram multiplicação, eles viram Jesus ressuscitar. E agora Jesus é um profeta. Eu viraria isso e falaria assim, se eu sou profeta, então fique aí. Jesus andou 11 quilômetros. Você tem noção que andar 11 quilômetros conversando, dando a oportunidade. Jesus não descansou enquanto eles não reconheceram que era Ele. Jesus senta. Eles relaxam, eles sentam para comer o pão. O judeu tem toda uma tradição de comer o pão. Lava as mãos, se prepara. Havia um descansar ali de espírito. Eles estavam agitados e agora eles deixam toda a agitação. Fazendo uma analogia. Quando, pastor, que eu deixo de evidenciar o problema e olho para Jesus? Quando você convida Jesus para ficar. Eles falaram assim, fica aqui. Fica aqui com a gente. Até então eles não estavam vendo nada, não via só problema. E agora eles olham para Jesus, porque eles dizem, Jesus, fica com a gente. Você tem que ir falar para Jesus ficar com você. Pastor, eu não quero olhar para o problema, então convide Jesus para ficar. Não põe ele para fora não, convide ele para ficar na tua vida, na tua casa. Pastor, será que Jesus fica? Fica porque Ele te ama. E Ele deixou uma palavra que Ele não ia apartar de você. Ele só não vai se você não convidar. Ele chegou para os discípulos e disse assim, eu estou indo, vou embora. Já deixando a deixa, né? Eu vou embora. Fica, eu vou embora. Fica, por favor, a gente gostamos de você. Nós gostamos de você é bacana. Diga assim comigo, se eu quero deixar a atenção dos problemas, eu preciso convidar Jesus para ficar comigo. No versículo 29 diz, mas eles insistiram com ele para que ficasse. Segundo lugar, você quer deixar de olhar para o problema? Vai para a mesa. Vai para a mesa. Irmãos, não era o visitante que partiu o pão. Não era o andarilho que partiu o pão. Mas Jesus partiu. Eles honraram ali Jesus.
Quem é que está tomando controle lá da sua mesa, da sua casa, da sua comunhão lá? A mesa, o pão fala de comunhão. Quem está? Jesus que está sendo o centro da comunhão? Pastor, eu vivo só em cima de problema, é problema para tudo quanto é lado. E você está tendo comunhão com o quê? Com as trevas. Ah, então, aí não dá. Você precisa ter comunhão com Cristo. Partir o pão. Comer o pão. Comer o pão. Tem gente que come pão, mas com o diabo, que ele amassou. Mas Jesus está convidando você a comer o pão com ele. Ninguém come com gente que não conhece. Quando você chega ao ponto de comer com alguém, é porque você está com intimidade com ele, com ela. Aqui está falando de intimidade, comer, de partir o pão com intimidade. Comer o pão. Eles não viram a hora que eles foram para comer o pão, eles não viram que era Jesus. Eles deixaram o problema, agora vamos para o pão, vamos para a mesa. A Bíblia diz: vós sois o corpo de Cristo. O que você faz para manter esse corpinho? Irmãos, eu entrei na academia, eu estava indo todo dia. Essa semana eu fui 2 vezes. Porque o povo estava me torturando lá, estou achando que eu vou até parar. Me mandaram eu ficar num ferro assim, irmãos, e me jogar, me pinchar. A mulher falou assim: pode fazer menos. A sessão tem que ser de 20 a 15, eu fiz 4. Eu falei para ela, eu não aguento, travou minha coluna e fui embora da academia assim, ó. Tudo para quê? Para tentar ficar um pouco mais saudável. Eu tenho um problema de postura, e disseram que exercício vai corrigir a postura. Eu vou tentar. Mas não é todo mundo que faz isso. Mas pelo menos, o que você faz para manter um banho, né? Pelo menos. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a gente falando que tem que tomar bastante banho. Ela disse: não, banho dura 24 horas. Não vou falar que é a minha sogra, porque ela está aí. E aí, irmãos? Cada um com o seu vence, né? Tem gente que acredita que o Rexona dura 48. Tem gente que acredita, irmão José. Passa o Rexona e fala: não precisa tomar banho durante 2 dias. O Rexona é 48 horas sem te abandonar. Tem gente que acredita nisso. Então a gente precisa manter o corpo, a gente toma banho, a gente come saudável, a gente se alimenta. Tem vezes que a gente se alimenta mal, ele já fala. Tinha um tempo atrás eu estava comendo pastel. Como chama aquele negócio que não gosta de gordura? O pâncreas falou. Ele reclamou. O estômago também falou. Aí eu falei: não, antes que o terceiro fale, eu vou parar. Aí o corpo de Cristo vive de ar. O corpo de Cristo também precisa tomar banho. Já viu aquela criança que a mãe não dá banho e fala assim: vai tomar banho? Você olha, a unha está suja, a orelha está crostrada, as costas, minha mãe chamava de crica. Você já ouviu isso? Alguém já ouviu crica? Crica é um negócio amarelo, como se fosse uma pelinha que cria aqui atrás da orelha, nas costas, porque não consegue. Aquela criança cheia de crica. Aí a mãe tem que pegar e pôr no escovão aqui, ó. Se a mãe não faz, a avó faz. Que dia que esse menino está sujo? Dele escovão. Não é? Tem gente que está com uma crica espiritual. E eu vou te falar uma coisa: toma um banho. A Bíblia diz assim que o Senhor, Ele alveja as nossas vestes. Aleluia! Vai lá alvejar as vestes de vez em quando, querido, está amarelinho. Vai lá dar uma mergulhada, fica de molho um pouquinho. A gente sempre acha que a gente tem que fazer as coisas, né? Eu falei aqui esses dias, estou trabalhando, pastor, não dá tempo de alvejar a veste não, estou pregando, pastor, estou evangelizando. Ô Marta, para um pouco. Não é isso que agrada a Deus.
Pastor, eu prego, eu intercedo na igreja. Pastor, e pensa no crente. Então para tudo. Fica de molho. Fala, não, eu vou ficar 6 meses sem fazer nada, de molho. A gente gosta de mostrar a nossa vida espiritual quando a gente está trabalhando, mas trabalho não significa nada, irmãos. Amém? Fica de molho. Alverte suas vestes. Pastor, eu ando abatido espiritualmente. Pastor, eu ando com desânimo. O que você tem comido? Você tem lido a Bíblia? Não, de vez em quando ele não vai parar em pé. A sua avó falava, ou a sua bisa falava que saco vazio não para em pé. Você precisa se alimentar bem. Se alimentar Ah, pastor, tem outro meio? Eu gosto de me alimentar tanto, pastor, de louvor. Não. Pastor David Killa me alimenta. Não alimenta não. Alimenta não. É Bíblia. Vai te deixar forte, sarado. É a palavra. Amém, corpo de Cristo? Comer bem, se alimentar bem, fazer exercícios. Já testou falar para Deus, falar assim, Senhor, me coloca em forma? Vai doer um pouco. Colocar em forma dói. Você nunca caminhou, você vai caminhar, você sente dor em tudo quanto é lugar. Pede para Deus colocar em forma. Como nós pregamos domingo, irmãos, a gente vai ficando num estado de hibernação. Vai hibernando. Aí fica aquele crente que não vê milagre, que não vê cura, não vê sobrenatural. E aí o Senhor vem e diz, desperta, ó teu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te ilumina. Amém? Você pode colocar de pé, por favor? Antes que você me procure para falar, eu vou falar antes, para você já ficar informado. Tem gente que fala assim, pastor, não é, o meu problema o senhor não sabe. Querido, não pense que você é a última Coca-Cola do deserto. Pastor, todo mundo tem problema, mas o meu pastor, todo mundo tem, e às vezes é até pior que o teu. Sabe por que a gente não vê? Porque a gente olha aqui, ó, o umbigo. Tem gente que tem problemas maiores que nós. Não olhe para o problema não. Elias, querido, enfrentou o profeta de Baal, cai fogo e caía fogo. E certa vez uma mulher, essa não é íngua, chegou para ele e falou assim, eu vou te matar, eu vou arrancar tua cabeça. Ele olhou para o problema e falou, misericórdia. Foi lá na caverna e se escondeu. Ele não conseguiu ver. Quando Deus apareceu para ele, ele disse, Senhor, eu tenho um problemão. Qual é, Elias? Eu sou sozinho. Ninguém. E Deus chega para ele e fala assim, ô inocente, tem mais 7.000. Pensa que só você não, tem mais 7.000 aí. 7.000. Levanta, seu homem. Para de olhar para o problema. Desafio você a sair da caverna, a tomar um banho do Espírito Santo. Às vezes para passar no fogo, que está tão encranhado, passar no fogo. Isaías era crente, encranhado, passou no fogo, Deus queimou ele. Mas que você saia daqui, para de olhar para os problemas. Eles vão, pastor, eles vão assumir automaticamente. Não, vai estar lá, de qualquer jeito. Eu tenho que te falar a verdade, eles vão continuar lá. O que vai mudar é você. Não é Jesus que mudou, não era o corpo de Jesus que mudou, era eles que não viam o que Jesus era. O problema vai continuar o mesmo. Se você está com problema no teu casamento, vai continuar o mesmo na hora que você sair daqui e chegar na sua casa. Misericórdia, vai. Eu cansei, querido, de ver problema de casamento e falar, vamos conversar, a gente conversa, e um fala daqui, outro fala dali, vamos orar, amém, tá tudo bem, tá, passava uma semana, daqui a pouco o pau quebrava, pastor, tá tudo bem, o que está acontecendo, isso. Teve uma vez que eu cheguei e falei, não vou orar, vocês não querem buscar Deus, é Deus que faz, vocês brigam, eu oro, vocês param de brigar, vocês vão, eu oro,
Não, é Deus, Jesus. Para de olhar para isso aí e vai buscar Jesus. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Aleluia. Jesus, nós te adoramos. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos nessa noite. Às vezes, Senhor, nós estamos tão distantes do Senhor que não percebemos que o Senhor está aqui do nosso lado, porque nós focamos nos problemas, focamos nas situações contrárias. Senhor, nós queremos tomar uma posição diferente hoje. Queremos tomar uma posição diferente. Queremos mudar. Queremos, Pai, que a nossa visão seja diferente. É muito fácil, Senhor, nós olharmos o Senhor como Deus, quando o Senhor somente está cumprindo as nossas expectativas. Mas às vezes nós reconhecemos o Senhor só como um profeta, quando o Senhor frustra as nossas expectativas. Que nós possamos, Senhor, ter uma visão diferente do Senhor. Que os nossos olhos, Senhor, venham abrir. Aleluia. Gostaria de convidar aqui à frente aqueles que querem tomar uma posição diferente hoje. Aqueles que não têm medo, nem vergonha de dizer: pastor, eu quero mudar. Eu quero ver diferente. Pode você vir aqui à frente, sem medo. Às vezes a gente tem uma visão diferente daquilo que Deus é para nós. Jó olhou para Deus e falou assim: Senhor, eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Eu achava que eu conhecia o Senhor, mas não conhecia não. Hoje os meus olhos te veem. Você quer tomar uma postura diferente hoje? Fale para Deus a postura que você quer tomar. Fala: Senhor, eu estou evidenciando um problema demais na minha vida. Senhor, eu não quero ficar olhando para os problemas, eu quero olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da minha fé. Eu poderia orar com você lá onde você estava, mas eu quis que você viesse aqui porque mostra aquilo que você quer. Não espere a minha oração agora, fale você para Deus. Fale para Deus, fale: Senhor, eu quero tomar uma posição diferente, uma postura diferente. Senhor, eu não quero ver o Senhor só na igreja não, Senhor. Eu quero ver o Senhor no dia a dia. É muito fácil, queridos, ver Jesus em Jerusalém, mas Jesus quer ver você no caminho, andando. É no dia a dia, é na caminhada. Rakantoromanai. É na caminhada, diz o Senhor, não é em Jerusalém. Não é em Jerusalém apenas, é na caminhada. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Pai, não estão somente os teus filhos aqui, mas eu também estou aqui como pastor, pedindo: Senhor, muda a minha visão. Ah, Deus, nós quando estamos lá com Jesus, andando junto, todo mundo vendo em Jerusalém, é tão legal. Mas o nosso caminhar do dia a dia, nos 11 quilômetros, nós não evidenciamos o Senhor. Mas essa noite nós queremos, Pai, dizer que nós queremos ser despertados. Às vezes nós só vemos o Senhor no milagre. Nós só vemos o Senhor na cura, na multiplicação dos pães e peixes. Nós só vemos o Senhor quando está tudo bem. Mas nós queremos ver o Senhor, Deus, no dia a dia, no caminho. Muda a nossa história, Senhor. Nós convidamos a Jesus a ficar aqui. Fica aqui comigo, Jesus. Fica na minha casa. Fica no meu coração, Jesus. Eu quero comer pão contigo, Jesus. Diga isso, querido Senhor. Diga: eu quero comer pão contigo. Eu quero ver o Senhor. Eu quero andar contigo. Rakantoromanai.
Desperta em nós, Senhor, um espírito diferente. Desperta em nós um evangelho puro, Senhor. Desperta em nós um evangelho puro, Senhor, sem frescura. Pai, desperta em nós um evangelho puro, Senhor, que é a verdade, aquilo que é puro, que é verdade, sem hipocrisia, Senhor, sem religiosidade. Desperta em nós um evangelho puro, que tem a alegria do Espírito, que não é uma alegria para mostrar para o irmão, para a irmã, mas é uma alegria que está ali dia a dia, cotidianamente. Desperta em nós, Espírito Santo, age aqui hoje. Espírito Santo, toca aqui, Espírito Santo. Espírito Santo convence. Espírito Santo convence que há necessidade de mudança. Espírito Santo muda. Espírito Santo, faça um milagre hoje aqui. Faça um milagre, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, querido. Você pode voltar para o seu lugar. Nós já vamos encerrar. Glória a Deus. Senta só um pouquinho para a gente dar os últimos avisos. Eu não quis aqui colocar as mãos, eu não quis liberar unção, porque isso é prático. É prático. É algo que você tem que fazer prático. Você vê Jesus, é ali, Jesus está ali. É você que tira a escama dos olhos. Amém? Porque nós não estamos falando de ver Jesus pela primeira vez. O apóstolo Paulo, antes de ver Jesus, ele tinha uma escama nos olhos. Mas você já conhece Jesus. Você precisa evidenciar Ele. É evidenciar Ele. Amém? Queridos, terça-feira tem oração aqui na igreja. A irmã Márcia está ministrando uma palavra para as irmãs. Se você que é irmã, né, venha. Na sexta-feira, a pastora precisa ministrar no culto 7h30 da noite. No sábado, rede de jovens, 7h30. Gabriel e a Rose ministrando aqui. Domingo de manhã, escola bíblica. Pensa na escola bíblica gostosa, abençoada. E já vai marcando também na sua agenda. Não nesse domingo que vem, no outro a gente vai fazer um café com Deus aqui. Vamos ter um momento de oração, café. Cada um vai trazer uma coisa, um café, um chá, um bolo. A gente vai ter uma manhã com Deus aqui. Se você já teve a oportunidade de tirar uma manhã com Deus assim, com os irmãos, você sabe do que eu estou falando. Se você nunca fez isso, você vai ver o que vai ser. Uma bênção. Amém? Tirar a primícia do seu dia para Deus. Não nesse domingo, no outro. Eu falei domingo ou sábado? Domingo, não nesse domingo, no outro. Amém? Glória a Deus. Pastor, algum outro recado? Vamos colocar de pé. Quem for dizimar, ofertar, pega o dízimo, oferta aí. Esse envelope aqui é daqueles que vão dizimar. Esse outro envelope aqui é para oferta. Oferta específica ou oferta alçadas. Tem aqui o projeto Neemias, outros projetos da igreja. Pastor, como contribuir com o projeto Neemias? Uma oferta espontânea, uma oferta mensal. Pastor, eu quero dar R$20 por mês para o projeto da construção, que é aquele projeto ali, Neemias. Você fica à vontade. A Bíblia diz que ninguém deve contribuir por constrangimento nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu sempre falo aqui na igreja, se for para dar por pressão, não dá, né, irmãos? Porque Deus não vai te abençoar mesmo, porque você vai dar. Não dê. Você tem que dar com o coração aberto para Deus. O dízimo é uma ordenança da palavra. A Bíblia diz, trazei, é imperativo. Você tem que trazer o dízimo à casa do tesouro. Não é a igreja, o dízimo não é para a igreja. Você não está pagando o dízimo, você devolve para Deus 10% do 100 que Ele te dá. Amém? Aqueles que vão dizimar, ofertar, eu vou orar agora. E após a oração, os demais pode ir dando as mãos, e quem for ofertar vai trazendo gasofilaço. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela vida daqueles irmãos que vão ofertar e vão, Pai, dizimar na tua casa. Abençoe eles, prospere, Senhor, repreenda, Pai, todo espírito, Senhor, devorador, cortador, alacusta,
em nome de Jesus, dá vitória. Aqueles que vão abençoar o projeto Neemias, Senhor, que eles recebam, Pai, essa semente a 30, a 60 e a 100 por um, conforme a tua palavra, em nome de Jesus, dá bênção, a vitória, a prosperidade do Senhor. Amém. Sai do teu lugar, traga aqui no gasofilaço. Os demais já vamos dando a mão para nós encerrarmos juntos, unidos. Ninguém sozinho, hein? Amém? Foi abençoado hoje? Pastor, o culto acaba tarde. Irmãos, a gente não vai nem 2 horas de culto. Misericórdia, né? Uma vez por semana. O culto, o maior culto da igreja, uma vez por semana. Dá pra gente ficar aqui até meia-noite, tranquilo. Amém? Saia daqui abençoado. Saia daqui com uma visão diferente. Se esforce para não cair no mesmo erro. Jesus disse assim: vai e não peques mais. Se você chegar lá na sua casa, tudo de volta. Não, visão diferente, momento diferente. Amém? Senhor, muito obrigado, Deus, por este culto, pela manifestação do teu poder, pela ministração da palavra. Senhor, como é bom, Pai, se alimentar da tua mesa. Pai, muito obrigado, Senhor. Continue abençoando o teu povo, derramando graça, poder, unção, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor dê para os teus filhos uma semana abençoada, cheia de vitória, de conquista, de prosperidade e mudança de postura, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe. Dê um abraço no irmão, na irmã. Está em